Tu, quando procuras aceitação fora, isso significa que tu não te aceitas a ti. Ou seja, por causa desses pequenos comentários de então, mas tu achas-te melhor, então, mas tu é que és o mais importante, ou tu é que és egoísta, como estavas a dizer, às vezes esses comentários é que levam as pessoas a não explorar essa porta, ou não entrar nessa porta de se descobrir, porque querem manter o standard do que é normal, o que é que a sociedade diz que eu devo ser e eu quero ser aceite, porque isso faz parte da nossa natureza, não é? Era o que eu ia dizer agora. Tocaste aí num ponto fundamental. Nós, enquanto seres humanos, nós somos sociais, não é? Nós somos, embora alguns de nós prezem, e eu gosto muito de ter os meus momentos em que estou só, não é? Em que estou sozinho, gosto às vezes de estar sozinho. Eu adoro. Pá, eu treino muito, e estávamos a falar nisso em off, que eu neste momento treino, e eu treino 98% dos meus treinos são sozinhos, não é? E é aquele momento, eu quando corro, quando estou na bike, é quase como meditação ativa, não é? Mas mesmo assim, sem ser isso, eu gosto de ter os meus momentos em que vou almoçar comigo, não é? Vou almoço comigo, ou vou um fim de semana e estou sozinho comigo. Gosto. Para quê? Porque é aquele momento em que tu te desligas e fazes uma autoanálise. Mas, independentemente disso, nós somos seres sociais. Nós precisamos de nos sociabilizar. E há pessoas que têm uma necessidade de aceitação, não é? Ou seja, todos nós gostamos de nos sentir aceites, gostamos de nos sentir reconhecidos, mas há pessoas que têm uma necessidade maior que outras, que tem a ver direta ou indiretamente com o teu conhecimento sobre ti próprio, não é? E com tu estares bem com aquilo que tu és, não é? Com a tua autoestima, com a tua autoconfiança, com o teu amor próprio. E muitas vezes, por tu não estares bem, porque tu quando procuras aceitação fora, isso significa que tu não te aceitas a ti, não é? Porque tu tens, ou seja, eu tenho que me validar fora por algo que eu não tenho dentro, não é? Então, quando tens uma necessidade de aceitação extrema, é porque tu não tens a verdadeira noção, ou porque tu não estás seguro daquilo que tu és e daquilo que é o teu valor. Então, lá está, como é que eu vou ser aceito? Eu encaixando-me em caixas, em status quo que existem à minha volta. Portanto, aí quando tu identificas que tens essa necessidade, e eu já a tive, não é? É pôr-se em causa isso, não é? É pôr-se em causa, até porque muitas vezes tu, para te sentires aceite, tu vais ter que ou dizer sim a essas pessoas dizendo não a ti, não é? E quando tu fazes isso, quando tu dizes sim a algo e estás a dizer não a ti, tu estás a pôr em causa algo que é importante. O que não quer dizer que muitas vezes tu também não tenhas que abdicar de algo em ti em prol de algo maior para aquilo que é o grupo ou aquilo que está à tua volta. Não é isso que eu digo. Mas, acima de tudo, existem coisas que são fundamentais e tu tens que te respeitar a ti. Tens que honrar aquilo que tu és. E isso tem coisas, mais uma vez, positivas e tem coisas negativas, que é, tu vais ser aceite por algumas pessoas, mas vais ser julgado por outras pessoas, não é? Mas se nós olharmos até para os grandes movimentos mundiais, para as grandes transformações que ocorreram na sociedade, todas elas nasceram por alguém inconformado com algo, não é? Alguém que em algum momento disse, não, isto não tem que continuar. Mas sempre foi assim. Não, mas não tem que continuar a ser assim. Sei lá, lembro-me de Martin Luther King, lembro-me de Nelson Mandela, lembro-me de Gandhi, lembro-me de Steve Jobs, não é? Tantas pessoas, Elon Musk agora, tantas pessoas que acreditaram em algo e que, baseado naquilo que era, lá está, o seu ser, a sua essência, o que eles acreditavam, os seus valores, a sua identidade, aquilo que eles queriam deixar enquanto marca, aquilo que era o seu propósito, eles não abriram mão daquilo que eles eram apenas e só para serem aceitos, apenas e só para serem reconhecidos. E
E isso é uma jornada um pouco solitária, porque ao início, lá No está. início não vais ser reconhecido. Ao início tu não vais És ter diferente, essa aceitação. Tu ao início tu não vais ter esse reconhecimento. E se nós olharmos para grande parte da nossa vida, tudo aquilo que tu algum dia sonhas, tudo aquilo que tu algum dia queres atingir ou queres ser, existe um rumo, não é? Existe um caminho. E tu hoje em dia vives num momento do mundo em que, curiosamente, é a época da humanidade em que tu tens mais informação, em que tu tens mais conhecimento, em que tu tens mais recurso, literalmente, na palma das tuas mãos, não é? Nós hoje, qualquer questão que tu tenhas, tu vais ao Google e tens a resposta ali. Isso criou-te aquele gatilho de estímulo-resposta, não é? Eu quero algo, eu tenho algo. E isto cria-nos, em nós, o vício da dopamina, não é? Porque tu, quando atinges algo, existe sempre aquela explosão interna de uau, não é? Então, tu hoje em dia, como estás tão viciado nessa dopamina, tu não te permites ter o tempo, ou tu não te permites viver o tempo necessário para atingir. Não é? É como eu hoje decido, sei lá, Cristiano Ronaldo, não é? Mais uma vez, dando o exemplo dele, ele hoje tem 36 anos, não é? E ele aos 9 anos disse, eu um dia vou ser o melhor do mundo. Não é? É como se ele, aos 9 anos, passado uma semana, ele quisesse bater os recordes que só neste momento, aos 36 anos, é que ele... Sim, não dava. Não davam, não é? Portanto, há um processo. E nós hoje estamos viciados no resultado, mas tu não queres pagar o preço. Tu não queres viver o processo. Tu não queres... Tu tens os recursos, mas queres que eles, quase que por milagre... Imediatamente resolvam, não é? E há duas coisas que tu tens que ter a consciência, que é qualquer decisão que tu tomes hoje, ou seja, tu tens algo ou tens algo que tu queres mudar, não é? E tu dizes, ok, eu hoje decido que eu vou mudar algo, eu vou, sei lá, melhorar a minha alimentação, vou melhorar as minhas finanças, ou tenho aquele sonho, e tu decides e queres e acreditas e é... Automaticamente aquilo que tu esperas é a rapidez e começas-te a comparar com quem já lá está, não é? Tu abres uma conta no Instagram hoje e cada vez mais e o Instagram hoje, o algoritmo cada vez está mais limitativo para que tu cresças de uma forma orgânica e tu olhas, mas espera aí, mas o fulano tal já tem 100 mil, eu tenho 10, tenho 100, tenho 1000, não é? Mas aqueles 100 mil houve um processo, houve uma jornada e tu não queres passar pela jornada, tu não queres viver os altos e baixos, tu não queres viver as frustrações, tu não queres viver as desilusões, tu não queres viver os erros, tu não queres viver as falhas, tu queres atingir o resultado. Só que o curioso é que aquilo que dá mais valor ao resultado é o processo. Isto é a mesma coisa, eu já fui a Santiago quatro vezes. E não há dúvida nenhuma que quando tu chegas a Santiago, quando chegas à praça do Obradoiro, quando vês a catedral, é um momento que só quem chega e quem faz aquela jornada é que vive. Mas se tu me perguntares, e eu já fiz um ano de 34 dias, outro ano de 13 dias, outro 11 e outro 10. Se tu me disseres assim, Jorge, o que é que retiraste mais? O caminho. Percebes? Foi toda a jornada, foi as bolhas, foi as dores que eu tive, foi as lesões, foi as pessoas que eu conheci, foi aquele jantar naquele sítio, foi aquela cerveja quando eu cheguei que estava de rastos e que começou pela vida, foi, sei lá, aquele nascer do sol que eu vi, foi aquela chuva. É toda aquela jornada que me levou até ao dia em que eu cheguei, que valorizou. Percebes? Agora, tu tens de te apaixonar, tu tens que transpor a dopamina do resultado para o processo, para o teu dia-a-dia, e permitiste e teres uma coisa que hoje em dia há muito pouco, que é paciência, e que foi um dos grandes ensinamentos que o meu avô me deu,
foi numa altura, isto devíamos estar para aí em 2000, 99, 2000, numa altura em que não havia smartphones, numa altura em que a Nokia reinava. Há muitas pessoas que se calhar aí vão dizer, Nokia, mas isso era o quê? Nokia era a marca líder mundial em termos de telemóveis, não é? Em que nessa altura nós queríamos os telemóveis cada vez mais pequenos, em que as mensagens eram, tu tinhas que clicar 3 vezes na mesma tecla. No 7 para ter um S. Para ter um S, não é? Pá, eu estava com o meu avô, eu tinha ido a visitar, e eu nessa altura estava num relacionamento e estava a enviar mensagens para essa pessoa. Epá, eu tinha enviado 3 ou 4 mensagens e tinham-se passado 5 minutos, 8 minutos e resposta nenhuma. Eu sempre fui muito impaciente, não é? Foi algo que desde muito miúdo me marcou sempre. Epá, eu estava irritadíssimo. Epá, mas que resposta? E o meu avô começa-me a ver, não é? Ele, filho, com o seu sotaque alentejano, filho, mas o que é que se passa? Avô, não sei o quê, porque eu estou a mandar aqui umas mensagens. Ele, mandar mensagem? Mas isso é o quê, filho? Avô, é como se eu mandasse uma carta, só que isto sai daqui, vai pelo ar e chega ao outro lado. Ele, estás a mandar uma carta? Sim, então... Avô, mas é que já há 5 ou 10 minutos e... 5 ou 10 minutos e tu não tens resposta. Pá, e o meu avô conta-me uma história que me marcou, que foi muito simples. Ele diz, olha, filho, então é assim, então olha, escuta lá isto. O avô teve na tropa 36 meses. E ele começa com o seu alentejanismo, devagarinho, a contar a história que já me tinha contado umas 30 vezes. O avô, eu sei, ele, filho, tem calma, tem paciência, escuta lá o que é que o avô te vai dizer. E então ele começa, de facto, a contar a história. Olha, nessa altura já havia telefones, mas o avô não tinha dinheiro. Sabes que o avô que era pobre, e começa a contar a história dele. Sim, avô, eu sei isso tudo. E então o avô escrevia cartas para a tua avó. E ele diz aquilo e fica a olhar para mim. E eu... O avô não sabia escrever, filho. Então, portanto, o avô tinha que ir encontrar alguém para escrever a carta para ele. Tinha que ir pedir a um colega para escrever a carta para ele. Pronto, e ok. Pronto, depois o avô enviava a carta. Demorava um mês a chegar à tua avó. E ok. A tua avó lia e começa de novo, porque a tua avó lia, porque ela era muito boa, e na escola eu vou sim, eu vou. Desenvolve, né? A rapidez sempre ali, a impaciência. E ok, a tua avó lia, escrevia, enviava a carta de novo. A carta chegava, o avô recebia a carta, ele fica de novo. E eu, sim, avô. O avô não sabe ler, filho. Tinha que pedir a alguém. Tinha que pedir a alguém, ok. E ele, ok, o avô lia a carta, ou liam a carta ao avô, e o avô tinha que pedir a alguém de novo. Pronto. Foram 36 meses. E o avô com a tua avó falou 18 vezes em 36 meses. De 2 em 2 meses. E tu estás irritado porque enviaste uma mensagem há 5 minutos, há 8 minutos e não tiveste resposta ainda. Epá, e aquilo foi, lá está, foi o retrato daquilo que nós hoje temos. Não é? Isto é quase como, e o meu avô sabia isso muito, muito bem, porque ele sendo homem da terra, não é? Ele cultivava, ele semeava, mas só ia colher passado meses. Eu tinha não é? esse princípio bem assente nele, e tu hoje não te permites ter esse tempo. Tu hoje, até porque, e nós pais, os pais, também hoje em dia não sabem criar essa paciência, porque muitas vezes as crianças querem aquilo e o pai vai e dá logo, não existe aquilo, então tu cresces a não saber lidar com frustração, tu cresces a não saber lidar com desilusão, então queres tudo muito rápido. E precisamos ter a consciência, mais uma vez, que quando tu decides mudar algo, há uma coisa fantástica que vai acontecer, é que antes de melhorar, piora. Não é? Olhas para o exercício físico, aqueles primeiros dias, aquelas primeiras semanas, é horrível. Tu não tens força, dói-te tudo, vês os outros a fazerem e tu não consegues fazer. Alimentação, a mesma coisa, quando tu mudas, tens aqueles desejos ao início, e pá, agora apetecia-me tanto comer aquilo, e ficas ali preso. Qualquer coisa que tu decidas mudar, inicialmente vai ser pior. Há ali um período de perda, há ali um período de dor, e tu não queres aceitar isso, não é?
Então teres a consciência que sempre que vais querer mudar algo, ao início vai ser pior. E outra consciência que temos que ter hoje é tudo aquilo que é grande, é porque muitas vezes existe aquela consciência de, lá está, Cristiano Ronaldo, 300 milhões, primeiro ser humano a chegar a este número. Pá, mas ele não abriu a conta do Instagram e tipo, automaticamente deram-lhe 300 milhões de followers, não é? Ou seja, tudo aquilo que é grande começa um dia pequeno. Aqueles 300 milhões tiveram início com não é? É lógico que tudo aquilo que o envolve a ele dá-lhe uma exposição muito, muito maior. Mas claro está, que há um processo desde que ele sai da Madeira até que ele chega aqui, não é? Portanto, não... Aqueles 300 milhões, eu nem sei quando é que ele abriu a conta, não foram criados só nesses anos, começam a ser criados desde essa altura. Não é? Portanto, ter a consciência e olharmos para tudo aquilo que são resultados e que são objetivos, como havendo esse caminho que tu tens que trilhar e que é esse caminho que te vai valorizar, percebes? E eu falava há pouco contigo desta jornada que estou agora do Ironman, e o treino e as próprias lesões, aquilo que eu estou, e há dias que não tenho paciência, há dias que não apetece treinar, que não tenho vontade, motivação zero, mas aquilo que está a ser giro é a própria jornada, é eu ver a evolução, é estes dias de desafio e eu insistir. Porque se tu me disseres agora, pá, e qual é o tempo que tu queres fazer? Não faço ideia, nem tenho tempo ainda, não. Pá, e quando diz isso, olha, eu acima de tudo quero chegar lá nesse dia e quero desfrutar até o momento em que eu chego à meta, que nem sei se vou lá chegar, porque pode acontecer uma série de coisas, mas independentemente disso, quero desfrutar, quero apreciar a própria jornada. Então, é preciso cada vez mais nós ganharmos essa consciência, que existe um preço, que crescer, que mudar, que atingir resultados é difícil, custa, dói, dá trabalho, demora tempo, mas se tu tiveres a consistência, se tu tiveres a determinação, o compromisso, o foco e a disciplina, pá, tu chegas lá, não tem forma. Eu não conheço ninguém que não tenha atingido um objetivo a não ser que tenha desistido dele. A não ser só por isso, mais nada. Sim, se formos a ver o fracasso, o verdadeiro fracasso é o desistir. Exatamente, porque qualquer erro, qualquer falha que tu tenhas, e fala contigo alguém que detesta errar, eu detesto errar não, eu detesto o erro, eu não gosto do erro. Principalmente, eu ainda ontem falava isto internamente, o erro que mais me irrita é o erro igual. Porque quando tu erras uma vez, epá, é normal, ok? Tu erraste uma vez e só não erra quem não faz. Aliás, não fazer per si já é um erro. Mas pronto, só não erra quem não faz. E aquelas pessoas que mais fazem são aquelas que mais erram. Portanto, o erro faz parte, a falha faz parte. Agora, quando tu tens o mesmo erro, à primeira vez é um erro. Não sabes. À segunda vez, tu estás a decidir errar. De uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, tu estás a decidir errar. Porquê? Porque não alteraste algo, porque não fizeste algo diferente, porque não mudaste algo. Porque o erro é a maior fonte de informação. O erro é a maior fonte de aprendizagem. Se tu olhares para ele com essa perspectiva. Olhares para o erro como, ok, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso de acreditar diferente? O que é que eu preciso de valorizar? O que é que eu preciso de fazer diferente? Então, se tu olhares para o erro dessa forma, o erro é um investimento. Okay? Ainda assim, eu não gosto de errar. O que não quer dizer que eu não erro e erro muito. Mas o não gostar faz-me ter uma maior consciência ou, diria eu, um maior cuidado a preparar-me para cada vez que eu entre em ação minimizar o erro. Okay? O que não quer dizer que mesmo assim, que quando tu te preparas, quando tu estudas todos os possíveis cenários, não quer dizer que o erro que não... Não é? Até porque há muitas pessoas que não entram em ação porque dizem, não, eu não estou preparado o suficiente. Não, eu tenho que saber mais, eu tenho que ler mais um livro, eu tenho que treinar mais. A verdade é que tu nunca estás preparado. Não é? Eu vou ter o Ironman no dia 24 de outubro. Eu garantidamente não vou chegar lá preparado, até porque vai ser a primeira vez. Portanto, é impossível eu estar
preparado, não é? Portanto, agora, ao contrário, tu estás sempre preparado, porque aquilo que tu tens para aquilo que tu vais fazer é a preparação que tu precisas. É o suficiente. Porque a ação que tu vais ter, os resultados que tu vais ter, os erros que vão surgir daí, vão-te dar informação. Se tu depois parares e fizeres uma análise, já cá ver, ok, o que é que correu bem? Olha, isto, ok, o que é que correu menos bem? Isto. Então, ok, o que é que eu posso aprender de todo este processo e como é que eu posso transportar isto para uma próxima situação ou para uma situação que seja de alguma forma semelhante? Como é que eu posso retirar valor de tudo isto? Essa é que é a verdadeira preparação. Sim. Se formos a ver, não é? É como, lá está, aquelas pessoas que têm situações de adversidade ou desafios. Essa adversidade, esse desafio é o treino. Não é? É esses momentos que tu vives, por exemplo, são as lesões que eu estou a ter agora, que fazem parte. Porquê? Porque me dizem, olha, esta lesão veio de tu não fazeres isto, ou de tu fazeres isto a mais. Ok, então, de agora para a frente vais ter que mudar algo, vais ter que ajustar algo. Então, esses desafios, essas situações que tu vives, é o treino. Só que tu, ou por educação, ou por sociedade, muitos de nós olhamos para o erro como fazendo parte da nossa identidade. Ou seja, se eu erro é porque eu não sou bom o suficiente. Sim, ou se é um eu erro, sinal de... Sim. É porque tu não tens algo... Ou seja, é porque não és bom o suficiente. Porquê? Porque se eu fosse verdadeiramente bom, eu nunca iria errar. Não é? Se eu fosse verdadeiramente bom, eu nunca iria falhar. Então tu associas a falha e o erro à tua identidade, àquilo que tu és, ao teu valor enquanto ser humano. Mais uma vez, tens que olhar para o erro, tens que olhar para a falha como um comportamento. É uma prática, não é? É uma prática. Não é a tua identidade. E é isso que te vai fazer com que tu melhores. É isso que vai fazer com que tu possas trabalhar em ti essas partes que não são tão fortes.